Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês uma opinião que eu tenho sobre fatos que estão acontecendo. Na verdade, são fatos que não são nem novidade. São situações que já têm um bom tempo, qualquer pessoa pode observar que está acontecendo, mas parece que as pessoas não aprendem com certas situações. Do que eu estou falando? Às vezes a pessoa ela esquece, principalmente esses que hoje são considerados influenciadores de opinião, principalmente os youtubers, eles esquecem que quando eles não tinham sucesso, quando eles eram praticamente anônimos, eles tinham uma determinada postura, era uma coisa mais informal, então eram mais jovens e tudo mais. E aí, de repente, quando eles começam a ter um pouco mais de visibilidade, eles esquecem que eles têm que se tornar pessoas, eles têm que se policiar, eles têm que se policiar mais com determinadas postagens, comentários que eles fazem. Porque, querendo ou não, eles ganham um status de influenciadores de opinião, né, e acabam por cometerem deslizes que podem custar caro para eles. Teve o fato aí do youtuber que recentemente, aí, por conta de uma situação que ele estava comentando de um atleta, de um jogador da França, ele fez um comentário e automaticamente consideraram esse comentário que ele fez um comentário racista, e aí já foram atrás de postagens antigas que ele fez, encontraram mais comentários que ele tinha de conotação racista, preconceituosa, mas eram postagens que numa época ele não tinha visibilidade nenhuma, mas estavam lá. Então aí ele correu, apagou todas aquelas postagens, veio a público, pediu desculpas, mas aí quando foi ver, o estrago estava feito. Por quê? Porque isso custou a ele patrocínios de empresas grandes, e ainda por cima ele acabou, além dele ter esse tipo de penalização, né, infelizmente ele também foi alvo de outras pessoas que são, para mim, personalidades da mídia, são pessoas que só o tempo vai dizer que se vão continuar tendo reconhecimento ou não, que tiveram a coragem de pedir, né, para que os seguidores desse youtuber deixassem de seguir ele e ainda boicotarem os outros patrocínios que ele ainda tem. Isso para mim eu já achei um mau caratismo sem tamanho, porque desses dois atores, porque eu não lembro de ninguém ter dado procuração para eles fazerem esse tipo de coisa, né? E aí automaticamente foram lá e em postagens antigas desse casal e do ator encontraram postagens antigas dele de conotação homofóbica. Quer dizer, ele quis penalizar o outro, mas ele também tinha um histórico semelhante, né? Então isso daí foi uma coisa bem chata. Mas enfim, eu acho que o grande problema aí é que hoje em dia existe muito dessa situação do politicamente correto, né? Sinceramente, hoje eu não sei dizer o que é o politicamente correto, porque qualquer coisa que você faça tá errado. Ou você é racista, ou você é preconceituoso, ou você é homofóbico, ou é machista ou feminista. Então eu sinceramente hoje eu não sei esse mundo que a gente vive como é. Eu não estou defendendo ninguém, eu sou contra esses tipos de postura de determinadas pessoas, mas também tem que tomar cuidado com determinadas situações que às vezes a pessoa não fez com aquela conotação, com aquele tipo de conotação que é até considerada crime, e a pessoa acaba sendo penalizada e rapidamente acaba sendo massacrada, e depois, para tentar consertar o erro, já é tarde. Então é o grande problema dessas personalidades de hoje. Elas não estão tomando o devido cuidado de que a partir do momento que elas se tornam pessoas públicas, elas têm que pensar mais de 1000 vezes antes de fazer uma determinada postagem ou um determinado comentário, porque elas vão acabar pagando o preço, porque para o bem ou para o mal, a evolução tecnológica está aí, rapidamente tudo é notícia,
E aquela situação, você pode às vezes fazer 100 coisas corretas, mas uma coisa errada que você faz, automaticamente aquelas 100 coisas corretas que você fez vão por água abaixo. Então eu acho que o grande problema desse pessoal é que eles estão esquecendo disso. Inclusive tem até uma história que eu escutei há pouco tempo num evento que eu fui, que ela às vezes cai até com uma situação semelhante a isso, né? Então vou falar rapidinho essa história porque eu achei ela bem interessante, né? Era assim, numa vila, uma vila antiga, né? Bem zona rural e tudo mais. Tinha lá as casinhas, a praça, tudo, normalmente o comércio na praça central da cidade. E aí em frente à praça central, tem aquelas casas, tudo, e tinha lá uma moradora que foi na janela, estava limpando o quarto. Quando ela olhou pela janela, estava lá o vendedor de frutas, trabalhando, e de repente passa o rabino da comunidade, e ela observa que ele vai até a barraca do vendedor de frutas, pega uma fruta e vai embora. Ela olha e fala assim, ué, mas o rabino pegou uma fruta e não pagou? E, não, eu estou enganada, não é possível, né? Aí passou. No outro dia, ela tá lá fazendo a limpeza dela, né, tal, no mesmo, mais ou menos no mesmo horário, o rabino passou por ali. Quando viu, ele foi até a barraca de frutas e a mesma coisa. Ele foi, pegou uma fruta e foi embora sem pagar. E ela falou, não, não é possível, eu estou enlouquecendo. O rabino da nossa comunidade está pegando a fruta do vendedor e não está pagando. Aí quando ela resolveu descer, foi na vizinha e fez esse comentário, olha, amanhã no horário X, você fica observando também, porque não é possível, né, que eu estou vendo uma coisa dessa. Aí foi, aí a vizinha falou, não, tudo bem, porque isso é impossível, você está enganado. No outro dia, ficaram as duas na janela observando, viram que o rabino estava se aproximando e aconteceu a mesma coisa. Ele pegou uma fruta e foi embora sem pagar. Aí a vizinha falou, amiga, você está correta. O rabino pegou uma fruta do vendedor e foi embora sem pagar. Mas que absurdo, que coisa, o vendedor de frutas é a pessoa mais humilde da nossa comunidade. E o rabino está fazendo isso? E aí nisso, essa vizinha contou para o marido foi, contou para os amigos e pouco tempo a cidade inteira estava sabendo do fato que o rabino pegava as frutas do vendedor de frutas e não pagava. Aí o rabino, passado alguns dias, tudo, ele andando na comunidade, ele começou a notar que as pessoas não estavam mais o cumprimentando, nem nada. Né? Então, aí ele abordou um morador na rua, né? O morador quis se esquivar e o rabino, olha, filho, o que aconteceu? Tem alguma coisa que eu fiz? Tem alguma coisa que está acontecendo na cidade que eu não estou sabendo? Porque todo mundo mudou comigo. Aí, meio resistente, mas esse morador acabou contando, rabino, é o seguinte, é que a cidade inteira está sabendo que você pega frutas da barraca do vendedor de frutas e não paga. E o vendedor de frutas é o trabalhador mais humilde da comunidade e o senhor faz isso, o senhor está causa um prejuízo a ele. Né? Aí o rabino olhou e falou assim, tá, então é por isso? Como que você ficou sabendo? Você viu eu fazendo isso? Aí ele, não, eu não vi. Na verdade, eu fiquei sabendo pelos outros moradores, porque quem viu foram as duas mulheres que moram em casas próximas à praça. E foi por meio delas que nós soubemos. Aí ele, tudo bem então, filho, eu vou até lá e vou conversar com as duas. Tudo bem. Aí o rabino foi até a casa da que era casada e perguntou para ela. Tudo bem, chegou lá e falou, filha, eu queria conversar com você, tá? Porque eu fiquei sabendo que você viu alguma coisa e eu queria saber o que é. Aí ela prontamente falou, não, rabino, eu vi, mas eu não vi sozinha. Só um minuto, vamos até a casa da vizinha aqui, que ela vai confirmar também. Então vamos. Chegaram lá, na casa da vizinha, as duas saíram e o rabino perguntou, filhas, contem-me o que vocês viram, né? E as duas prontamente disseram, nós vimos que você todos os dias pega uma fruta da barraca
do vendedor de frutas e vai embora sem pagar. E isso você faz todo dia. Aí ele, tudo bem. E vocês por um acaso procuraram saber por que é que eu faço isso? Aí as duas, não. Aí ele, então vocês não foram falar com o vendedor de frutas? Não. Pois muito bem. Eu vou dizer para vocês por que é que eu faço isso todos os dias, né? Acontece que há muitos anos atrás, o pai do vendedor de frutas, que também era vendedor, ocorreu uma tragédia no sítio dele. Teve um incêndio e eles perderam tudo. Eles perderam todas as plantações que tinham, perderam a casa, perderam tudo. A minha família é a família mais tradicional, uma das fundadoras da cidade. E o meu avô, ele, comovido com a situação do pai do vendedor, o que ele fez? Ele foi até ele e ofereceu para ele um lote de terras que ele tinha, e onde já tinha uma casa e tinha um início de plantação começado. E forneceu para ele, disse, olha, pode ficar com esse lote de terras, a casa e a produção que tem, e você pode recomeçar a sua vida, pelo menos tem algo já adiantado para você. Só que o pai do vendedor de frutas ficou resistente, ele disse, não, mas eu não posso fazer isso, né? Aquilo é seu. Como que eu vou pagar? Eu preciso pagar, eu não posso pegar de graça, né? E aí, para que não houve uma inimizade ou, né, para que eles pudessem entrar no acordo, então meu avô disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um neto, ele é criança, e vamos fazer assim, todos os dias ele vai na sua barraca e vai pegar uma fruta. Cada fruta que ele pegar vai estar pagando o equivalente ao lote das terras que eu estou lhe dando. Enquanto meu neto viver, ele vai fazer isso. Quando o meu neto morrer, a dívida estará paga. E aí, o pai do vendedor de frutas aceitou. Então é por isso, desde que eu sou criança, eu pego uma fruta na barraca do vendedor de frutas. E isso vai acontecer enquanto eu viver. Aí as duas ficaram chocadas com a história, falaram, Rabino, desculpa, perdão, eu não tinha ideia de que era esse o motivo. O que nós podemos fazer para reparar? Aí ele disse, realmente, vocês me causaram um dano, e um dano difícil de ser reparado. Mas vamos lá, tem uma coisa que vocês podem fazer para mim. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar 2 fronhas e vão encher de penas de ganso. Vão subir no alto da montanha, num dia que estiver com um vento bem forte, e vão soltar essas penas. E essas penas vão se espalhar por toda a cidade, por toda a campina. Vocês vão descer e vão recolher todas as penas. Quando recolherem todas as penas, vocês estarão perdoados. Aí elas disseram, mas Rabino, isso é impossível. Se o vento levar todas as penas, nós nunca conseguiremos recolher todas. Vai ser muito difícil da gente fazer isso. Aí ele, sim, realmente, do mesmo modo que o dano que vocês me causaram, dificilmente ele vai ser reparado. E aí terminou a história. Então é isso, gente. Essa historinha eu achei ela bem interessante porque ela acaba calhando com essas situações. Tem que se tomar muito cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você posta hoje em dia na internet ou qualquer meio de comunicação, porque depois de feito o dano vai ser muito difícil de ser reparado. Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Um abração. Tchau, tchau, gente.